Boa noite a nossos irmãos encarnados e desencarnados que estão aqui nesta noite, dando as boas-vindas a todos, um feliz ano novo, de muita renovação, de muita luz e de muita paz e saúde a todos nós, neste início e durante esse ano que estamos. O nosso tema de hoje está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Quando a gente fala do Evangelho segundo o Espiritismo, muita gente pergunta, por que Evangelho segundo o Espiritismo, se nós temos o Evangelho na Bíblia? A questão, a diferença é que além da passagem do Evangelho que nós temos dentro do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, também tem a explicação dos Espíritos. Eles nos colocam, eles nos abrem, nos dão maior esclarecimento e entendimento do que está dentro do Evangelho. E fica muito mais fácil a gente entender, quando assim a gente acompanha com a explicação deles, né? No capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o primeiro item é a justiça das aflições. Esse é o nosso tema que nós vamos conversar hoje. E que a espiritualidade amiga envolva a todos nós, para que eu possa passar essa mensagem e vocês entenderem o que significa a justiça das aflições. Quando a gente fala primeiro de justiça, a gente imagina, bom, justiça, vamos falar da sociedade, é que haja um equilíbrio na sociedade, né? Que os nossos interesses, as riquezas e as oportunidades sejam distribuídas por igual. Seria assim, né? A justiça seria todo mundo igual. Só que quando a gente fala da justiça das aflições dentro do Evangelho, é diferente. Primeiramente, nós vivemos num planeta de expiação e provas. Segundo, é um planeta que a gente vê nada de equilíbrio. Cada pessoa é diferente, cada pessoa tem uma situação e vivencia uma situação diferente. Uns mais, outros menos, né? A gente vê essa desigualdade na sociedade. E muitas vezes a gente fica se perguntando por que tudo isso. Mas antes da gente entrar para falar da justiça das aflições, vamos lembrar um pouquinho. Deus criou o orbe, o mundo, criou nós seres humanos, simples e ignorantes, colocou no planeta Terra, com o objetivo maior da gente evoluir, crescer, né? E chegar até Ele, como Ele bem diz. Também colocou em cada um de nós as leis naturais. Então, nós temos as leis naturais contidas em cada um de nós. E quando se fala de leis, eu acho muito interessante, porque tem duas que elas são assim o máximo. E justamente elas é que vêm responder à justiça das aflições. Que é a lei de ação e reação e a lei de amor, justiça e caridade. Porque tudo tem uma justificativa. Tudo é amor, tudo é caridade, tudo é justiça. E toda ação existe uma reação. Então nada nesse mundo é por acaso. Tudo tem uma existência e um porquê dessa existência. E eu escolhi uma passagem do Evangelho de Mateus, onde ele fala das bem-aventuranças. E ele diz o seguinte: bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Está em Mateus, capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. Essa passagem do Evangelho, ela vem justamente explicar o porquê da justiça das aflições. E vamos lá. No Sermão da Montanha,
que todo mundo já ouviu falar e muita gente conhece, os Espíritos nos dizem que foi o discurso mais lindo que Jesus colocou na Terra, porque ele falou justamente das bem-aventuranças, e onde ele colocou os bem-aventurados, os que choram, né? E os que são famintos, e os que sofrem perseguições da justiça. Quando ele colocou esse discurso falando das bem-aventuranças, o que aconteceu? Essa emoção, essa energia, este amor foi canalizado para os nossos corações, porque aí ele trouxe esperança com esse discurso que ele fez, falando das bem-aventuranças. Ele trouxe esperanças e sustentação e consolo, porque até então, nós, seres humanos, que não vivemos só esse momento agora, mas nós já vivenciamos muitas e muitas reencarnações, a gente não tinha essa esperança. E quando ele colocou o Sermão da Montanha, ele falou das bem-aventuranças. Isso nos trouxe bastante esperança nos nossos corações. E quando a gente fala de consolação, que o Cristo colocou para nós naquele discurso, há muitos anos atrás, séculos, ele também deixou que cada um de nós, que temos o conhecimento, que temos o entendimento, devemos levar este consolo àqueles que estão na terra e que precisam dessa consolação. Porque quantas pessoas, quantos irmãos, nós, muitos momentos precisamos de consolo, de esperança e de amor. Uma mão amiga que estenda para nos acolher e nos fortalecer. E ele disse, mas seria um consolo só de imediato? Parou ali o consolo, uma pessoa está precisando e eu chego, dou uma palavra amiga e ficou por isso mesmo? Ele disse que não. Que esse consolo, ele tem, além de ser colocado para cada um que precisa, ele diz também que esse consolo ele tem que ser estendido a todos aqueles necessitados, aqueles aflitos que precisam. E não só o consolo, mas também o conhecimento e o entendimento. Que conhecimento é esse? É do Evangelho. É a palavra do Cristo. E onde nós vamos encontrar? No Evangelho. O Evangelho foi a boa nova que o Cristo trouxe para a terra. E ele disse que lá no Evangelho está a rota. Lá é o roteiro que nós encontramos para chegar até o Pai. Lá nós encontramos todas as soluções dos nossos problemas, das nossas aflições, das nossas amarguras aqui na terra. Agora, é necessário que a gente tenha entendimento, e não só o entendimento, mas também possa vivenciar. Porque eu ter conhecimento e não vivenciar, não vale. Eu tenho que conhecer, eu tenho que vivenciar, tenho que colocar em prática. E a partir da hora que eu começo a fazer, coloco em prática, na minha vida, eu começo a me transformar. Há uma transformação interior. Há uma mudança no meu espírito. E é isso que nós chamamos de reforma íntima, que todo mundo fala muito de reforma íntima, mas na verdade é isso, é essa transformação, essa nova construção, a partir da palavra do Cristo, a partir do Evangelho, vivenciado, não só lido, mas vivenciado. E ele diz que nós somos responsáveis. Se nós temos conhecimento, nós temos que levar esta palavra ao nosso irmão. Eu não sei pregar o Evangelho. Quando você estende a mão ao seu irmão, com amor e com carinho, você está pregando o Evangelho. Você está mostrando para ele a importância do amor, a importância da caridade, a importância de fazer bem ao outro. E ele disse também que devemos fazer o bem sem olhar quem. Todo mundo sabe disso, né? Dar com a mão que a outra não veja. Isso. Para que a gente possa fortalecer e se fortalecer também.
continuando a parte do Evangelho, ele disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Quando você começa a fazer esse trabalho de consolo, de amor ao próximo, levando a palavra e o conhecimento àqueles que realmente necessitam, e até nós mesmos, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos nos transformando. Nós estamos trabalhando no nosso interior. E aí a gente não vê mais a lei como ela é. A gente diz, a lei é muito injusta, tudo é muito injusto. A gente olha o mundo e acha que tudo é injusto, porque nós não temos conhecimento. A partir da hora que eu tenho esse conhecimento, eu já não olho a lei como ela é, mas eu já vejo as alegrias através do amor. Porque eu tenho conhecimento. Esse conhecimento vai fazer com que eu já não sinta tanto essa sede, esta fome, porque eu já começo a ter conhecimento. E esses conhecimentos vão me saciar. São esses conhecimentos que vão me transformar. Esta sede, esta fome vão ser saciadas com os conhecimentos. Né? Então minha vida vai mudar. Eu já vou ter mais esperança. Eu vou ser consolada. Minhas lágrimas vão secar, porque eu vou estar me transformando. Esse amor do conhecimento da palavra do Cristo, que é o Evangelho, vai fazer com que eu me transforme, eu mude. É uma coisa natural. E a gente diz assim, eu vou começar a ler o Evangelho e vou mudar. É naturalmente. É como se, não é uma mágica, mas é como se fosse. E aí, para continuar esse fortalecimento, tem uma lei muito importante que ela vem justamente para complementar, que é a lei de causa e efeito, que é a mesma lei de ação e reação. Por quê? Porque tudo na Terra tem uma ação e tem uma reação. Tudo existe uma causa. Tudo. Ninguém sofre, ninguém passa por determinadas coisas se não existe uma causa e um efeito. E a lei de causa e efeito, ela vem justamente reservar para nós seres humanos que aqui residimos no orbe e ainda não conseguimos nos ajustar com o bem. Aí a lei de causa e efeito, ela vem trazendo as angústias, as dores, as frustrações. Por quê? Porque nós ainda não conseguimos entender o que estamos fazendo aqui na Terra. E só através do Evangelho que a gente vai ter esse conhecimento. E quando a gente tem esse conhecimento, a gente vai se ajustando naturalmente à lei. Os sofrimentos vão diminuindo, as aflições também. E ainda quando a gente não tem esse conhecimento, aí sim, o sofrimento bate forte na nossa porta. E a proporção que a gente vai se melhorando, elas vão diminuindo, elas vão se afastando, né? E ele continua, e os que têm fome e sede de justiça, são todos esses infelizes. Nós ainda somos infelizes da Terra, porque nós sabemos que a Terra, como é um planeta de provas e expiações, o sofrimento, as aflições, eles predominam ainda na Terra. E quando ele diz, as vivências reencarnatórias são vivenciadas por todos nós, e nós somos os infelizes que ainda não nos ajustamos com a lei. Por isso nós sofremos. Ainda. Né? Porque todos nós estamos num posicionamento já de entendimento, de conhecimento, para a gente fazer essa mudança nas nossas vidas. Isso depende de cada um. Ninguém pode dizer, fulano, tu vai mudar. Eu posso mudar hoje, você pode mudar amanhã. Outro pode mudar daqui a um século, daqui a 1000 anos. O importante é que Deus, na sua infinita bondade, Ele não abandona seus filhos. E na hora que a gente necessita voltar ao planeta, a gente volta. Quantas vezes for necessário para que a gente possa se reajustar. Para que a gente possa realmente se transformar
nessas criaturas que ele disse que nós seremos um dia. E assim, satisfeitos, saciados, nós estamos na nossa vida, nos transformando. Quando a gente está nesse patamar de se melhorar, o que que acontece? Nós já olhamos o nosso irmão com um sentimento de justiça. Eu não vou fazer ele algo que eu não queira que façam comigo. É um senso de justiça. Eu não vou fazer mal ao meu irmão, porque eu também não quero que ninguém me faça mal. Eu não vou puxar o tapete do meu irmão, porque eu não gostaria que ninguém puxasse meu tapete. É justiça. Se o meu irmão tem algo, é dele. Eu não vou mexer. Eu não vou fazer nada que vai de encontro, né, ao meu irmão. É um senso de justiça. Antes eu não tinha isso. Era diferente. Hoje eu já tenho, porque já tenho um pouco de conhecimento. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. No planeta que nós vivemos, né, que predomina a injustiça, um mundo de provas e expiações, é compreensível a perseguição por conta da justiça. A gente até entende, porque nós vivemos num planeta dessa maneira. Então, quando alguém está sendo perseguido, até que dá para entender um pouco. Bom, nós somos um planeta que ainda, né, ainda tem muita impureza, é um planeta de provas e expiações, dá para a gente entender um pouquinho, até compreender quando alguém está sendo perseguido, né? Agora, e ele diz mais, não há efeito sem causa, para tudo tem uma razão, e ele frisa bem, antes nós éramos muito egoístas, materialistas, escravos de paixões, demos abrigo e asas à injustiça. É natural que agora passamos por essas injustiças também. Agora entender que eu estou passando por uma determinada coisa e eu sou bom, nunca fiz mal a ninguém nessa vida, nunca puxei o tapete de ninguém, nunca falei mal de ninguém, nunca fiz mal ao meu irmão e estou passando tudo isso. Então, nós temos que observar, temos que ver, como diz o Evangelho, que quando nós procuramos nessa existência, a justificativa estão em outras. E ele vem nos trazer que nós já fomos tudo isso. Os Espíritos nos dizem que se a gente fosse fazer, puxar uma ficha como a Polícia Federal faz, a nossa ficha era imensa, não tinha tamanho. Hoje nós estamos bem melhores, bem melhorados, já estamos meio caminho andado. Já escalamos muito essa escadaria da vida que foram colocadas para nós, né? Outra coisa muito interessante que ele diz, que a lei de ação e reação, ela também nos vincula aos grilhões da culpa. E a partir da hora que a gente tem esse entendimento, a gente vai quebrando esses grilhões, essas amarras, vai se libertando por conta do conhecimento, por conta do amor. Aí por isso que Jesus diz, bem-aventurados, porque deles é o reino dos céus. Realmente, bem-aventurados, porque nós seremos herdeiros. E já herdamos, já trabalhamos aqui por misericórdia de Deus, que Ele nos dá a oportunidade de virmos aqui. Porque nem todos têm a oportunidade de estar aqui, se recompondo perante a lei. Quantos estão lá do outro lado, querendo vir, e não têm a oportunidade? Os Espíritos nos dizem. Então nós temos que aproveitar essa oportunidade de estarmos aqui. Procurarmos vivenciar o Evangelho do Cristo, botar em prática, trabalhar nessa obra, que vai nos fazer muito bem. Porque quando voltarmos,
Nós vamos prestar conta de tudo que Ele nos entregou, as oportunidades e tudo que possamos imaginar, nós vamos prestar conta. O reino dos céus deixa de ser aqui uma promessa futura, mas realidade presente. É uma realidade presente, porque depende de cada um de nós. Para que, sabendo, porque estão sofrendo, consegue se ajustar aos padrões indicados pelo Cristo. Esse é o Evangelho de luz. A gente tem que saber por que a gente sofre, que nada é por acaso. Tudo tem a razão de ser. E a lei de ação e reação, ela vem explicar tudo isso. E a lei de amor, justiça e caridade, ela vem cobrir todas as outras leis. Porque Deus é amor, Deus é justiça e Deus é caridade. Ele é tão caridoso conosco que Ele nos dá a oportunidade de vir, estarmos aqui todos reunidos, formando nossas famílias, trabalhando pela nossa evolução espiritual e moral. E divide ainda todas as nossas culpas, a gente pode dizer assim, todos os nossos pecados, em outras palavras. Tudo que a gente já praticou, Ele sabe que numa vivência a gente não consegue. Então Ele divide aí em prestações infinitas. E cada vez que a gente vem, a gente traz uma parcela para poder trabalhar e sair daqui vitorioso, né? Isso é muito importante. E uma coisa muito interessante que eu achei é o seguinte. Ele diz ainda, quando estamos aqui trabalhando, tem uma base de tudo. E os Espíritos nos dizem que a caridade é a base. Sem a caridade nós não chegamos a lugar nenhum. E que caridade é essa? E ele ainda diz mais, fora da caridade não há salvação, que você não consegue galgar a sua evolução, chegar até o nosso Pai sem esta caridade. E o que é essa caridade? Esse amor que nós temos plantado no nosso coração, que nós temos que deixar que ele nasça, ele cresça, ele desabroche e tome de conta de cada um de nós. Porque assim nós vamos poder ajudar o nosso irmão sem orgulho, sem egoísmo. Nós vamos dar com a mão para que a outra não veja. Nós vamos fazer o bem sem olhar quem. Nós vamos saber perdoar mais, amar mais, estar mais junto do outro, amigo e inimigo. Nossa família, nossos amigos. É uma caridade que ela é feita material e espiritual. Muito maior espiritual do que a material, porque nós temos todas as ferramentas para ajudar os nossos irmãos aqui na Terra. E nós não fazemos isso. Deixamos passar essa oportunidade, porque nós sabemos que o perdão, ele só é dado com amor. Se eu tiver amor no meu coração, eu perdoo. Mas se eu não tiver, eu não consigo perdoar. Eu posso até dizer que te perdoo, mas no meu coração, Deus sabe que eu não te perdoei. E o perdão, eu sempre digo que é um processo de etapas. Você vai evoluindo, vai abrindo o coração e vai perdoando por etapas, até você chegar no perdão total daquela ofensa que alguém fez com você. Porque na verdade você está se perdoando. Porque muitas vezes quem plantou aquela mágoa em você nem imagina que fez. Mas você ficou magoado e você precisa perdoar, se libertar, tirar do seu coração aquele sentimento. Então a caridade é a base de tudo. É com a caridade que nós podemos nos fortalecer, ajudar, perdoar, amar, dar a mão ao outro, receber, visitar, dar um sorriso, pregar o Evangelho, mostrar onde é que está o Evangelho, onde é que está esse caminho, onde está a solução dos nossos problemas. Nós só podemos fazer isso com amor. Nós só podemos ajudar nosso irmão com amor. Sem o amor nós não temos nada. Sem o amor
nós não sabemos o que fazer. E sem o Cristo e sem o nosso Pai, nós não somos nada aqui no planeta Terra. E para a gente chegar no finalmente, eu tenho certeza que vocês já entenderam que toda aflição tem uma justificativa e nada é por acaso. No Evangelho, ele diz o seguinte: somente na vida futura pode efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam em curto contrassenso. Mais ainda, se a gente não acreditar que tem um futuro, por que eu vou ler o Evangelho? Por que eu vou me transformar? Se eu não acredito no futuro, na vida futura. É preciso que a gente acredite que tem uma vida futura. E aí sim, na vida futura, nós vamos receber essas compensações por Cristo. Porque ele diz que nós vamos receber do futuro. Não agora. Né? Não agora. Outra coisa muito interessante. Mesmo nós que temos conhecimento, um pouco, porque por mais que a gente diga que tenha conhecimento, falta muito para a gente aprender. Então, pouco conhecimento que a gente tem determinados momentos que a gente não consegue entender por que tanto sofrimento. Mas por que tanto sofrimento? Mesmo a gente tendo entendimento e conhecimento, a gente se pergunta, em determinados momentos que se pergunta, por que tanto sofrimento? E a gente sabendo que a gente não é inocente, que aqui não tem ninguém inocente, que nós já praticamos muitas e muitas e muitas e muitas faltas no passado, para que hoje a gente esteja passando determinadas aflições. Mas a gente ainda não consegue assimilar, entender determinadas coisas. E aí é necessário que a gente tenha muita fé mesmo, porque tem pessoas que chegam até um momento que elas desistem. Tem gente que diz assim: eu deixei de ler a doutrina porque lá não consegui entender determinadas coisas. E a gente, tendo conhecimento, tendo entendimento, a gente tem que se agarrar à fé em Deus para que a gente nunca desista. E o Evangelho, eu tirei aqui umas perguntas que as pessoas fazem, mas fazem demais. Até nós mesmos. Por que sofrem uns mais do que os outros? No decorrer dos esclarecimentos, eu sei que eu respondi essa pergunta. Mas é bom que a gente responda assim, com mais detalhe. Por que sofrem uns mais do que os outros? Tem a lei de ação e reação. Nós já praticamos muitas ações que estamos recebendo hoje a reação. Por isso sofremos. Mas uns mais, outros menos. Olha, uma coisa muito interessante que eu aprendi. Nós conquistamos tudo que nós temos em outras vivências. Tudo é conquista. Ninguém ganha um emprego agora, faz o concurso, passou e diz: Deus me deu um emprego. Ele não dá nada para ninguém. Você conquistou. São conquistas. Você conquistou isso, ó. E agora, no momento certo, você vai, faz o concurso, que também não cai do céu pronto para você. E aí você ganha aquela oportunidade. Não é privilégio, você já conquistou. O sofrimento também você está passando porque você plantou e agora está colhendo naquelas leves parcelas que Deus proporcionou a você, para que você possa se recompor perante a lei. Aí uns têm mais sofrimento, não conseguiram ainda entender. Outros têm menos. A proporção que a gente vai se melhorando, os sofrimentos vão diminuindo. E enquanto a gente não consegue encontrar esse caminho, os sofrimentos cada vez são maiores. Porque nasce uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haver feito que justifique essas posições. Né? Se pergunta, por que fulano é rico e eu sou pobre? Por que tanta gente pobre e tão poucos ricos, na opulência, esbanjando? Também, cada etapa que a gente vem na Terra, que a gente reencarna aqui,
que nós trazemos as nossas parcelas para a gente fazer um desconto aqui, se recompor perante a lei, nós temos nossas conquistas, né? Nós já conquistamos, nós já temos conhecimento, trazemos como provas ou como expiações, nós já podemos ter sido muito ricos e hoje estamos vivenciando um quadro de miséria, porque com certeza não soubemos administrar o que Deus colocou para nós naquele momento. E agora nós estamos vivenciando essa outra etapa para a gente aprender. E aqueles que hoje estão na riqueza, na opulência, podem ter vindo com a oportunidade que Deus deu para saber se ele realmente sabe administrar. Porque quando uma pessoa tem recurso nas mãos para administrar, ele tem que fazer o quê? É administrar para que as outras pessoas também possam se usufruir e alavancar o desenvolvimento daquela região, daquele momento, daquele lugar onde ele está. É para isso. Não é para usufruto dele, mas sim da comunidade, daquela cidade, daquele país. Ele está no comando daquela riqueza. Então, todos nós, agora, para saber de um a um o que foi que aconteceu, só Deus para responder. Isso a gente não pode responder. Mas a gente pode dar um segmento, um caminho para a gente entender por que uns têm mais e outros menos. E não é feita essa justiça de divisão, igual por igual. Porque uns nada conseguem ao passo que os outros tudo parece sorrir. Tem gente que pode lutar e não consegue. Tem outros que basta fazer isso, dá certo negócio, ganha muito dinheiro, né? Também é tudo isso. Nós já plantamos tanto que na hora da colheita é um Deus nos acuda. Porque são muitas coisas que nós já fizemos. E aí, minha amiga, a lei de ação e reação é incrível. O Cristo de Deus disse que daqui não sairemos enquanto não pagarmos o último centil. Se estamos devendo, nós vamos voltar tantas vezes forem necessário, ou para a Terra ou para outro planeta, a fim de a gente se recompor perante a lei divina. E assim nós vamos seguindo a nossa vida, com uma grande oportunidade aqui de nos melhorarmos, nos recompormos perante a lei e voltarmos ao mundo espiritual mais venturosos, né? E ainda disse o seguinte: todavia o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A gente vê pessoas, homens venturosos, bom, a gente não conhece o coração nem o passado, as vivências, ninguém conhece ninguém, mas sofrem homens bons, pessoas boas, que trabalham pelo bem aqui na terra, pelo desenvolvimento, e passam tantas aflições, enquanto tem outros homens que a vida que a gente conhece muito e prosperam, né? Cada um com a sua parcela de desconto, cada um tentando se melhorar e se recompor perante a lei divina. Ninguém é inocente aqui na terra. Para todas as nossas aflições, nós já plantamos e estamos colhendo. A única diferença é porque Deus, na sua infinita bondade, não deixa que a gente pegue um balde de tudo que praticamos e diga, agora tu vai resolver tudo. Não. Ele vai te dar só uma trata, bichinha daquela de plástico bem pequenininha ali, aí você vem. Muitas vezes a gente não dá conta daquilo que a gente traz. Imagine se ele colocasse tudo para a gente resolver de uma vez só. Né? Então, meus irmãos, não existe ninguém inocente aqui. Tudo tem uma justiça e tudo tem um porquê. Nada é por acaso. Cada um traz a sua parcela aqui para a terra. E é importante que a gente aproveite as oportunidades para que no futuro a gente possa viver bem melhor e ter mais paz e harmonia, muita luz.
E eu espero que vocês tenham entendido. Alguma coisa, pelo menos uma palavra ficou de diferente, né?